Bom, a coisa interessante da colaboração é que colaboração também pode gerar negócios. E pelo que eu estou entendendo, aí é um negócio também, não é, Rogério? O Rogério é do Impact Hub. O Impact Hub é também um pioneiro, porque foi o pioneiro primeiro dos coworkings aqui. Exatamente. Antes de... E o Rogério tem uma ferramenta super bacana. Então, a gente fica em você, depois eu abro ela aqui, porque a gente queria ter dois. E o Rogério vai contar, é uma ferramenta de gestão de casas colaborativas. Bom, boa noite. Como ela falou, eu não sou do time do Impact Hub, né, mas eu sou Hubber lá desde que abriu, há 7 anos. Né? A gente tem uma empresa de tecnologia e design para negócio de impacto. E dentro desse percurso todo, aí, vivendo espaços colaborativos, a gente acabou desenvolvendo, em conjunto com a nossa vivência lá, uma plataforma de gestão de espaços. Ela é um pouco mais voltada hoje à gestão da casa como um todo, né? Então, não especificamente de um projeto ou de alguma coisa que está incubada ou rodando ali, mas na gestão do espaço e dos membros, né? O que eu quero dizer com isso? Então, até foi uma pena, uma dúvida dos dois senhores que acabaram saindo, que eles tinham uma dúvida sobre, pô, eu tenho uma casa aqui na Granja Viana, na região de São Paulo, aqui próximo a São Paulo, e eu quero transformar numa casa colaborativa. Então a dúvida é muito mais direta do que fazer com o espaço ali, né? Como é que é essa gestão deles, eles têm essa casa, do que, propriamente dito, do que vai acontecer dentro dos projetos e das conexões que vão acontecer ali dentro. Então, o que eu vim trazer para vocês é exatamente algo nessa linha, né? Na gestão do espaço, da casa e dos membros ali dentro, como é que é essa existência, se a gente cobra, se a gente não cobra, como que as coisas se pagam, as agendas, os agendamentos dos espaços, preços diferenciados, planos, e toda essa coisa que é muito mais maturada no coworking, né, nos espaços mais conhecidos hoje em dia como coworking, do que nos espaços colaborativos mais abertos, assim, mas que tem essa tangência de no momento X você ter que gerenciar tudo isso e ter Deixa eu encaixar aqui um pouquinho. Uma das coisas que a gente percebe é que existem oportunidades de negócio mesmo. Por exemplo, como aconteceu em Curitiba, que de repente surgem negócios de alimentação. Exato. O bacana era que surgissem mais. Aqui na Lab mesmo aparecia a possibilidade de ter alguém que pudesse organizar. Se cada um não pode vir organizar o seu espaço antes, podia ter um serviço de... Você quer que eu organize o seu evento antes? Eu, por exemplo, ia querer um técnico. Adoraria. Pagaria com o maior prazer um técnico. Exatamente. E aí, desde ter essas funções, o começo da história toda é você ter um cadastro correto dos seus membros, né? E aí você vai para uma questão de CRM, saber o que as pessoas fazem, o que elas procuram dentro do espaço, ou o que elas oferecem dentro do espaço. Né? O grande negócio, quando eu vejo de espaços colaborativos e pessoas trabalhando junto, e dentro dessa minha experiência eu usufruí muito disso, eu tenho um leque muito grande de negócios criados em conversas no balcão, ou numa cerveja na saída, ou no café, e que é o que proporciona esse ambiente todo aqui. Mas isso tudo gera a partir do momento que você sabe o que você quer e você sabe o que você pode oferecer. Então, desde uma troca direta, como a menina da Fora West estava falando, o que acontece e é legal, até você atender um cliente seu ou um projeto seu que você teria que contratar outras pessoas e que na realidade aquela pessoa pode estar do seu lado, né? Então, trabalhar para o cliente do seu lado ou a pessoa trabalhar para o seu cliente, eu acho que isso é a grande coisa, do dia a dia de espaços colaborativos, principalmente de quem já está maturado, espaços maturados que já tem um fluxo grande de pessoas rodando e trabalhando por ali. Dentro disso tudo, a gente desenvolveu essa plataforma. Ela não é uma plataforma open source, é uma plataforma profit, né? Tem algumas características que tem a ver com o nosso negócio, né, de desenvolvimento colaborativo, mas o grande negócio dela é que ela é uma plataforma voltada a espaços colaborativos. Então não é algo que
tenta se adaptar ou tenta fazer aquilo funcionar, né? Eu posso abrir um pouquinho? Tá, eu contar um pouquinho mais das funções, que eu me distraí te ouvindo, porque estava muito interessante e não abri. Então agora deixa eu abrir. Mas ela está na mão aqui, ó. Tem uma pequena... Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Mas a gente te escuta. Enquanto eu vou... Pronto, mostrar para todos. E tá. Só um guiazinho. Bom, esse é só um guia. Existe uma versão que eu posso liberar depois para todos que ótimo. Quiserem Inclusive, utilizar. deixa eu te dizer da minha falha técnica aqui de não ter posto na ordem certa, mas isso tudo está gravado. Fica no YouTube. Sim. Então a gente pode, por exemplo, para o casal, mandar o vídeo da tua... sim, ótimo, isso é ótimo. E também vai ter como está todo mundo na lista de e-mails, a gente vai mandar para todo mundo isso aqui. Perfeito. Tá bom? Então, e o bacana desse encontro da gente é que ele fica como um registro para que outros possam usar. Isso é ótimo. Então, não acaba aqui. A gente está gerando um conteúdo para ser aproveitado para outros. Isso é ótimo. Bom, esse é só um guia, como eu estava dizendo, né? É uma plataforma gerencial, para quem conhece, é um ERP, né? Ele tende a diminuir os processos operacionais da casa. Então, desde a recepção, ao cadastro, a forma que a pessoa se cadastra, a forma que a pessoa faz um check-in para mostrar para os outros que ele está no espaço ou não, a cobrança, se é que ela existe. Então, se em alguns casos você tem cobrança de membership, ou cobranças anuais, cobranças recorrentes, ou pontuais, pessoas que de repente alugam uma sala para fazer um evento e aquilo teve um custo. Então, todo esse processo, ela procura diminuir o custo operacional, principalmente para casas como as nossas aqui, Laboriosa, entre outros, que não tem ali essa necessidade de ter uma pessoa lá trabalhando como uma empresa, né, mais padrão. Então a ideia é que diminua esses processos operacionais. Então o processo vem nisso: automação, gestão de processos e controle total. E aí ele é pensado para processos de coworking. Então a gente começou fazendo dentro do Impact Hub de São Paulo, há uns 4 ou 5 anos atrás, pensando todos os processos que existiam lá, e depois, quando a gente abriu para outros espaços utilizarem, esses outros espaços começaram a usar como ferramenta e agregando também processos deles, né? Então, tem uma mescla de necessidades e coisas que a gente percebeu em diversos tipos de casas, não só especificamente no Impact Hub, que tem as características dele, mas além de espaços assim, desde espaços mais comuns, como outros, os caras que alugam espaços simplesmente como horas, plano de horas simples, assim, outros que são totalmente abertos, parecidos com aquilo Laboriosa, e assim por diante. Isso é muito legal, porque o que é interessante dessa ideia de movimento colaborativo é que você tem uma gama imensa. Você tem o jeito super... Numa ponta, o jeito de morar nas casas da rede fora do eixo, na outra ponta você pode ter isso que você está falando, você pode ter cowork, você pode ter um monte de coisas. E isso é que é bacana. Não é só de um jeito ou de outro, mas é super legal essa gama, porque o importante é a gente estar compartilhando, colaborando e criando outras maneiras. Exatamente. E aí esse processo de desenvolvimento, ele não foi um processo aberto, como ele perguntou há pouco da outra plataforma, se você é open source, você pode baixar o código e alterar ali conforme a necessidade sua. Porém, para quem usa a plataforma, existe um canal onde você vai postando necessidades locais ali, e aí aquilo é compartilhado com as pessoas. Então cria uma comunidade entre os usuários. Entre os próprios usuários, e o que se torna relativo a todo mundo acaba sendo desenvolvido sem ter, né, custos ou coisas adicionais. Ele procura atender todos esses espaços, né, então, como apontamentos, ou seja, uma coisa que é bem difícil a gente ter hoje em dia, a gente acaba conseguindo ter aqui. Então, com um clique você sabe quantas pessoas tem na sua base, quantas pessoas entraram naquele mesmo dia, quantas pessoas estão para sair, ou você sabe que vão sair nos próximos meses.
a comunicação é ágil, então você tem um módulo de CRM para poder enviar informações sobre toda a casa, sobre eventos que vão acontecer, ou o que você achar interessante. Nesse caso, ele é integrado com o MailChimp, que facilita também essas integrações, essas interações por e-mail. Ele é integrado com todos os bancos aqui eu digo bancos de cobrança mesmo, né? Então, se você... É engraçado, né, ter que explicar, porque a gente já está falando de outros bancos, fala banco. Um banco! Exatamente. Então, você é integrado com os bancos, você faz as suas cobranças e recebe direto na sua caixa, sem um intermediário, ou seja, não precisa ter um Cobre Bem ou um PagSeguro, esses caras que acabam fazendo cobranças, né? Ah, é? Ele faz essa função também. Ele faz essa função direto com o seu banco, então as suas taxas são as menores, as taxas do seu próprio banco, e também de cartões de crédito. Isso facilita as questões de taxa. Tinha outros slides aqui, mas por algum motivo não. Acho que está carregando, será? Talvez. Acho que não carregou. Não carregou? Não. Outra parte que posso falar aqui que é interessante é a parte de agendamento. Eu posso abrir o browser aqui? Claro. Existe um módulo para o próprio membro. Então, você pode cadastrar os seus espaços. Aqui eu estou mostrando do Hub Floripa. Você cadastra os seus espaços na própria ferramenta, sobe imagens e essas outras informações como quantidade de pessoas, metragem, valores, etc. E o sistema gera automaticamente uma interface como essa para que os membros ou até externos possam conhecer os espaços e automaticamente fazer as reservas, né? Então, ele tem uma interface parecida com o do Google Agenda aqui. Uhum. E você tem as agendas dos espaços ali, e pode, sendo membro, né, você faz o login aqui, e você pode fazer os agendamentos. Assim que você faz os agendamentos, tem várias regras que você pode parametrizar, como até quando o cara pode cancelar o agendamento ou não, se ele vai ter que pagar o agendamento aí, se for uma pessoa externa, por exemplo, que quer agendar o espaço, e aí ele tem que pagar online para poder validar a agenda, ou se ele é um membro, e aí ele tem preços diferenciados, então você tem uma gama de parametrizações para valores, enfim. Ele faz a gestão inteira aqui do espaço em relação a agendamento e também para oficinas. Tem um módulo específico para oficinas, então você pode, por exemplo, criar oficinas, dentro dessas oficinas fazer a gestão dos pitchers ali, dos palestrantes, e inclusive a venda dos tickets das oficinas. Então, entendi. Em eventos que aconteçam dentro do espaço, você pode fazer essa gestão também para os palestrantes, né? O nosso exemplo é o Hub Escola, que acontece periodicamente lá e toda a gestão é feita aqui. E que usa toda a plataforma, que legal. Exatamente. Isso para cá era realmente fenomenal também, né, de poder... E fica um registro também de tudo o que aconteceu, porque um dos problemas que em geral tem é a gestão de conhecimento, por exemplo. O que aconteceu? Quais foram os eventos? Quem que veio? Quem que participou e tal? Sim, tudo isso fica dentro de um banco, você tem um histórico até para relançar, né? Então você vai ter que cadastrar novamente o mesmo evento que aconteça 2 ou 3 vezes dentro do ano, você simplesmente ativa ou não, e ele mantém o histórico de tudo que aconteceu, falando de eventos, né? E também cria automaticamente o cadastro de todos os palestrantes. Então, uma vez que o cara fez uma palestra aqui, você vai ter os dados do próprio palestrante que está aqui, e para próximas palestras, ou se ele vai em outro espaço. Nossa, isso é bárbaro para registrar o conhecimento. Exatamente. E tudo isso é uma interface parecida com essa, né? Você faz a gestão inteira dentro de interfaces como essa. A gente tem uma interface aqui, que é essa que eu posso disponibilizar para quem tiver interesse de utilizar e verificar como é que funciona direito isso.
Isso. Além da plataforma em si, você tem um canal de vários tutoriais de como utilizar e suporte, etc. Mas basicamente você tem o cadastro de seus clientes todos aqui. Você pode a qualquer momento editar todas as informações dele. Relatório de faturas. Exato. Você pode, ele sozinho tem um momento que ele entra e pode colocar informações dele, como foto, o que ele oferece. Isso aí é muito bom. O que você procura, o que você procura e tal. E o sistema começa a fazer um cruzamento automático aqui dessas informações. Esses campos, quando você começa a utilizar, eles vão automaticamente aumentando aqui. Cada vez que o membro entra, o sistema faz uma pergunta diferente relativa ao negócio dele, que tipo de projeto você está trabalhando agora, que tipo de necessidade você tem agora, e aí o sistema começa a cruzar essas informações e indicar outros membros da rede para que ele faça contato. Isso é genial. Né? Então... E ele tem uma busca também? Eu preciso de não sei o quê, e preciso saber se dentro da rede de usuários, digamos, eu preciso um designer, eu quero saber se dentro da rede de usuários do Impact Hub tem um designer. Ele dá essa informação? Sim, ele te dá essa informação direta, como você está falando, uma busca mais rápida, né, por design, por exemplo. Mas, além disso, ele tem uma inteligência orgânica ali que vai dizendo que não necessariamente esse cara é designer, mas ele trabalhou no projeto A, B, C e D, que tem a ver com isso e tem a ver com essa característica. E ele aconselha, então, eu posso não saber que eu tenho tudo a ver com alguém que usou um monte de vezes e ele vai dizer, presta atenção naquilo ali. Porque não só pela sua característica, mas pela característica do projeto que você participou. Olha lá, LinkedIn, sabe? Então, de repente, você é designer, mas você participou de um projeto X que tem a ver com uma outra coisa que, sei lá, era tecnologia, mas que por design thinking ou por uma outra situação você tem característica para aquilo. E aí ele vai supor e vai oferecer para você conhecer essas outras pessoas e criar uma rede, né? E isso não dentro de usuários do mesmo espaço, mas, por exemplo, alguém do Impact Hub de Floripa com o daqui com o lugar X. É dentro ou seja, melhorando minha pergunta, é dentro da comunidade de usuários do sistema ou da comunidade de usuários do mesmo local? Não, era da comunidade de usuários do mesmo local, mas que seja da mesma rede. Então, por exemplo, o Impact Hub tem em São Paulo, os que usam isso aí em São Paulo, Floripa e aqui na Vila Madalena. Então, esses caras sim, mas, por exemplo, não com o pessoal do Aldeia, lá de Curitiba, que não tem nada a ver com isso, né? Então, são redes distintas. Mas isso seria, já imaginou, se pudesse fazer entre usuários em geral? Isso seria incrível da gente saber dentro de sistemas... Tecnicamente é possível, aqui dentro das regras de negócio aí em si, os bancos são separados, né? Mas dentro da mesma rede, sim. Isso era uma coisa interessante no futuro de desenvolver, que você pode ativar ou não, né? Permite busca de cruzamento de informação entre não sei o que aí você tem Você poderia ter uma rede muito mais ampla. Além disso, dessa parte de cadastro e CRM, você tem as funções normais, que é como agregar serviços, né? Então, eu estou aqui na conta desse rapaz aqui de teste, eu posso... verificar que tipo de serviço ele tem. Então ele tem um plano aqui, né, que o valor era desse valor de R$900, ele negociou por R$700, dessa data, é para faturar sim ou não. Então se eu estou sim eu faturo, se eu estou com um clique aqui eu altero e eu não vou faturar, pode ser uma permuta, por exemplo. Né? Aqui eu tenho todos os check-ins que ele fez no espaço, então cada vez que ele entra no espaço, e aí o sistema tem umas APIs específicas que pode identificar cada vez que ele entra no Wi-Fi, o sistema marca a hora que ele entrou e depois a hora que ele saiu. Entendi. Isso é legal para várias coisas. Mesmo que eu não faça o check-in, o sistema percebe. É possível fazer isso, porque ele mostra para as outras pessoas quem está no espaço, né? E aí você vai, de repente você está pensando em ir para o espaço, você pode ter uma interface que tem lá as carinhas das pessoas que estão no espaço naquele dia. Nossa, que bacana. Né? Principalmente para quem tem rede, não necessariamente é um espaço que as pessoas estão o tempo todo lá, né? Você pode ver quem está compondo o espaço naquele momento. E o que é editável no check-in e check-out? Como eu estou com uma versão, eu estou logado como um administrador geral aqui,
eu posso editar isso aqui. Tá bom. Achei que tinha funções também de check-in. Porque isso aqui pode ter uma característica também de cobrança. Então, para aqueles espaços que cobram plano de horas, então o cara tem lá um plano de horas de 50 horas. Ele pode ter características de cobrança de horas adicionais ou de mostrar para as pessoas que elas precisam colaborar com um pouco mais ou não, porque ele está realmente utilizando o espaço mais do que foi contemplado ali no plano, né? E aí você tem um histórico de faturamento, o sistema faz isso sozinho, então você parametriza, sei lá, fechamentos todo dia 5 ou dia 15, 20, enfim. Ele gera as faturas e envia para as pessoas conforme os modelos de cobrança que você quer. Aí você tem as agendas por espaço ali. Exatamente. Aqui, nessa fatura aqui... Não, aqui. Aqui é agenda por espaço. Aqui é a mesma tela que eu estava mostrando ali atrás. Tá. Aqui é a tela de faturamento que... Você também tem controle em mudar a data, então aquele negócio que você faz no banco, o cara, perdi a data do boleto, você tem que entrar no banco, então você simplesmente altera aqui, e aí o sistema gera, né? Nossa, quanto tempo você demorou para... Bastante. A gente vem, como eu te falei, a gente está 7 anos trabalhando com coworking. Porque dá para ver que todo tipo de problema já foi maturado aí. Mas imagine quanto tempo foi mesmo. Aí a pessoa recebe isso, né? Um clique aqui, a pessoa recebe toda essa história, além de notas fiscais para quem precisa mandar a nota fiscal, o boleto e detalhamentos de fatura. Então, a pessoa já recebe isso tudo, isso em lote, né? Então, eu tenho coworkers espaços que tem 400 pessoas vinculadas e isso ele nem percebe, chega no dia 5 e todo mundo recebe as 400 faturas com todos esses detalhes, notas e etc. Né? Então você imagina como é a pessoa que tem, sei lá, 50 pessoas ter que entrar no internet banking e mandar 50 boletos, depois entrar na prefeitura e mandar 50 notas. Então isso tudo se resolve aqui. E aí, bom, enfim, são várias coisas, essas são as coisas que eu vejo que tem mais problema para as pessoas fazerem a gestão dos espaços, né? É bem completo, você tem também coisas de contabilidade. Porque, no caso, muitas das casas colaborativas não vão ter tanta questão com pagamento, porque não é como um coworking. Sim. Mas tem problema, sim, com agendamento, por exemplo. Eu tenho cliente, por exemplo, que só usa agendamento. Só usa? Exatamente. Ela não tem nada desses módulos, né, que estou passando aqui, mas usa muito agendamento, porque você consegue... Com um clique, manda a senha para o usuário, ele mesmo olha a agenda e faz o agendamento dos espaços e tal, né? Tudo... E é uma forma também de rentabilizar para quando você faz agendamento para externos, né? Que não são as pessoas que estão na rede e que querem usar o espaço, você acaba rentabilizando isso, né? Que legal. Então, eu acho que deve ter perguntas de Curitiba, deixa eu ver aqui. Rick, vocês têm pergunta? Deixa eu vir para cá. Oi, Lala. Oi. Alguém perguntas por aqui? Por aqui não. Ô Lala, o que eu queria falar é que... Felipe aqui. É uma plataforma bem legal, assim, acho que, obviamente, a questão do uso do espaço, né, que a gente está tentando entender aqui nos espaços qual a melhor forma de... Aí entram duas variáveis. Uma é rentabilizar, precisamos rentabilizar, né, os espaços, ou eles são rentabilizados automaticamente, naturalmente, né? Eu acho que é um pouco do... A gente, né, ouvindo um pouco do Oswaldo, a gente sempre tende a aprender para um lado de espontaneidade, de fluidez. Acho que é um pouco do que a gente tem experimentado aqui dentro. Obviamente, a plataforma, a que você apresentou, de mapear exatamente como que é o funcionamento desses espaços, acho que o que a gente vai fazer é tentar levar isso daí para o pessoal aqui de dentro, porque a gente também sofre do mesmo problema, tem alguns espaços que fazem o uso restrito, né? Digamos, o cara tem 3 salas lá, 2 são disponíveis e 2 ele cobra preço fixo. Não é mais ou menos o formato que a gente tem trabalhado aqui dentro, acho que as outras casas elas têm prezado um pouco por esse movimento mais espontâneo de ocupe e reconheça o valor que a casa tem com a abertura das contas e também entendendo o custo que a casa tem, mas eu acho que para organizar né, a ocupação desses espaços, ela pode ser interessante. Assim. Então,
O que a gente vai fazer é levar, né, na próxima reunião, certamente, e ver como que a gente pode expandir, assim, de sistematizar mesmo essa questão da ocupação dos espaços, né? Mas bem legal, bem legal. E agora? Não tô Opa! ouvindo. Oi. Tá dando para ouvir agora? Agora sim. Porque há 7 anos que o Rogério está vinculado a Hubbard, né? E foi o primeiro. Então quando começou tudo isso, a ideia do moderna. Agora a casa, mas seria bacana uma outra versão adequado para esse outro tipo de ambiente, então que Sim. permita trocas, por exemplo, cruzando o material Sim. de reciprocidade, necessariamente monetária. Né? Sim. Tá cortando. Um pouquinho de vocês, só porque eu acho que isso seria uma coisa muito legal, como tem uma experiência e tem uma ferramenta, se a gente dá insumos, da mesma maneira que você teve insumos de necessidades de espaços de coworking, seria muito interessante ver que tipo de necessidade há nestas casas que poderiam ser supridas por um Sim. software de gestão de outra maneira. Então, é gestão da colaboração, não é gestão do boleto bancário. Sim. Mas, de toda maneira, é uma gestão de reciprocidades. É a mesma coisa de outra ótica. Porque uma das coisas que a gente percebe é que o fato de ser sem comando e controle não quer dizer ser sem estrutura. E que, inclusive, às vezes é o contrário, que um tipo de gestão assim, que é uma gestão que é feita por um aplicativo, digamos, permite o negócio funcionar sem que a necessidade do comando e controle. Né? Então, eu acho que... Abre aí o de vocês de novo, Rick. Acho que era legal vocês encerrarem por aí. Aqui, né? Então beleza, né? Tá encerrado. Lá. Não tem aqui. Lá, eu agradeço aí, de verdade. É sempre uma mãozona que vocês dão. Segundinho. O pessoal deu uma dispensada, mas tem bastante gente ainda aqui. Tá. O Renan quer... Tchau! Lá. Será que eles não estão... Alô? Oi. Oi. Alô. Tá ouvindo? Será que nós Fecha o áudio. O nosso? Pode falar? É. Bom, a partir de uma vivência que ela começou aqui, surgiu um projeto da Casa Autoexplicativa, e para começar a tocar isso, eu consegui uma parceria, né? Mas aí a gente viu que ia precisar de dinheiro para poder imprimir os cartazes da Casa Autoexplicativa. Aí o que eu fiz para tentar solucionar a questão financeira? Eu fui numa padaria e peguei uma caixinha de Toddy, tipo assim, ó. E aí eu fiz um cofrinho e eu chamei de Qual Propósito. O que é isso daqui? É como se fosse um cofrinho para colher a vaquinha de propósitos dos ambientes, né, das casas colaborativas. Então, aqui tem o propósito, a meta e se ela foi atingida ou não. E é como se fosse um crowdfunding físico. E que você não gasta nada para fazer e que também ela vai comunicando todos os propósitos comuns do ambiente que querem ser realizados e que também já foram realizados porque tem um controle, assim. É uma ferramenta simples de fazer e eu quis aproveitar o momento para compartilhar. Bacana. Deixa eu aproveitar, então, e dizer que o trabalho que foi feito aqui na AB, apareceram já algumas coisas que estão também, dessa ideia de uma casa que é autoexplicativa, ela
Você chega, tem algo que te conta o que está acontecendo, mecanismos, a percepção de que precisa ter mecanismos que mostrem quem circulou pela casa, que mostrem que tipo de coisa acontece lá dentro e tal. E aí a gente vai botar junto com o material que vai compartilhar com todo mundo a sistematização de um pouco dessas ideias, que é tudo ideia, como a do Renan, são coisas que podem ser feitas, mas a gente percebe que são extremamente necessárias, que se não tiver essa visualização dos fluxos, e se não tiver a sistematização do que acontece dentro das casas, o processo mingua. Então, agora eu volto. Aí eu já me despeço aqui, agradeço a todo mundo que esteve, que participou e que está fazendo isso tudo. E aí passo, como vocês estão grandes ativadores aí da Semana de Economia Colaborativa, passo aí para Curitiba para vocês fecharem. Então, Lala, bom, Henrique, o Henrique está comendo, mas Lala, assim, como eu te falei, assim, sempre uma ajuda fantástica, assim, a parte de racionalizar os processos, eu acho que é bem importante para nós, e certamente, muito da conversa que a gente teve aquela última vez, várias ideias, elas se expandiram e geraram coisas novas, e é mais ou menos o que a gente está procurando aí hoje nesse processo de união. E essa semana acho que é um orgulho para todo mundo assim, que participou, porque ela tem uma grade bem completa e mostrou que realmente colaboração é algo que dá para sair do papel e se transformar em coisas reais, né? E o próprio fato da semana ser itinerante, né, nas casas, mostra essa vontade de abertura e de querer compartilhar experiências. Então, a ajuda de vocês, e acho que essa troca de conhecimento e experiência, ela é fundamental para a gente conseguir seguir juntos aí. Então, agradeço em nome de todo mundo que estava aqui. Já tinha bastante gente aqui, as pessoas acabaram indo embora agora mesmo, mas tamo junto. E boa semana para vocês e brigadão. Uhul! Legal, legal.